Olá, queridos alunos, hoje eu trago para vocês aqui um assunto que eu trombei com a internet, meio sem querer. Estava navegando, aí vi uns anúncios de uns módulos de radar, né? Falei, cara, eu quero ver esse negócio, módulo de radar, né? E aí achei dois módulos, um foi esse aqui, o outro esse, e a parte de baixo ele tem uma capinha de metal, né? Muita gente pensa que é a frente dele, não é. É a parte de trás que é a frente dele, né? Então, e tem um outro módulo que é muito parecido com o sistema, não é que é parecido, mas eu acredito que ele é feito para sistema de alarme. Então, esses radares aqui, esses dois são radares que detectam movimento, tá? E em certo aspecto, ele é bem melhor que o do infravermelho. Eu acho que o pessoal aí de alarme usa combinado até, usa o PIR, né, lá o infravermelho, e usa esse daqui agora. Estão começando a usar esse aqui em vários daqueles sensores que vendem lá, tá? Bom, vamos lá. O que eu vou falar nessa aula aqui? É discutir o funcionamento de um radar pulsado e um radar de onda contínua, né? CW, Doppler, né? E apresentar os módulos de radar, o HFS DC06 e esse daqui, que é o IPM 165. E eles são módulos, eu comprei os dois na internet aqui no Brasil mesmo, né? E aí eu até tomei um susto, tá? Bom, eu vou mostrar como é que eu assisto o vídeo aqui e você vai ver como é que eu liguei ele no meu osciloscópio para testar. Vamos lá, assiste aí. Como vocês podem ver, ó, estou com o radar aqui, um deles, né? Que é aquele que tem a saída direta, né? Em sinal analógico. E aqui eu tenho um amplificador operacional e tenho uma fonte simétrica aqui, que ele é um dobrador de tensão para eu poder gerar uma fonte simétrica, né? E aqui, ó, como vocês podem ver no osciloscópio, que eu fiz? Eu peguei uma plaquinha de circuito e aproximei ela rápido do radar. E o que aconteceu? Gerou essa forma de onda aqui. Então vocês estão vendo que ele tem uma saída bastante complexa, não é um componente nem fácil de entender e nem fácil de usar, a não ser que seja esse componente aqui, né, de 5.8 GB, ele é mais fácil de usar, porque esse aqui é mais feito para alarme, né, o HFS DC06H. Ele é mais fácil de usar porque ele já tem componentes internos que trata isso. Muito embora ele não seja capaz, por exemplo, de medir distância, ele só mede se caso houver uma aproximação, né? Numa medida tangencial ele não consegue fazer. Mas aqui dá para ver então como é que vocês podem ver como é que eu precisei de um circuitinho, né, ligado ao osciloscópio para poder testar o componente, tá? Ok, agora que você assistiu o vídeo, vamos continuar aqui, né? Bom, aqui são os componentes, né? Então que eu usei, eu usei um amplificador, esse aqui, né, um amplificador operacional. Eu usei um CI para fonte simétrica, que ele é um dobrador. Então eu ponho ele na parte negativa, né, que vocês viram no vídeo lá. Aí o resto coisa comum, protoboard, resistor, tá? Capacitor. Bom, sempre lembrando, pessoal, que tudo quanto é componente que eu compro, eu deixo aqui, ó, onde eu comprei os componentes, tá? Então é importante você ver isso aí. Eu falo, invista em você. Aliás, eu usei osciloscópio aqui. Eu até não usei meu osciloscópio novo, que estava em outra bancada. Mas eu aconselho vocês a ter um osciloscópio pelo menos igual aquele Hantek que eu tenho. Esse osciloscópio Hantek, põe a foto aqui. Põe a foto. É um osciloscópio que eu considero assim barato e bom, vai até 100 MHz. Então ele está no link aqui, tá? Então acredito que o Hantek seja um osciloscópio barato para você e muito bom. Eu tenho ele aqui, utilizo ele no dia a dia também, né? Gente, Fórum Fernando K, aconselho fortemente vocês se cadastrarem aqui no Fórum Fernando K.
Gente, me acompanhe sempre no Instagram, muito bom. Eu solto vídeo aqui que eu não solto no canal. E o Telegram também, tem gente me acompanhando no Telegram, né? Porque no Telegram é legal, tem um grupo muito forte de discussão, tá? Gente, aqui tipo de radar, tá? Então radar é acrônimo de Radio Detection and Ranging, né? Refere à tecnologia de detecção de telemetria via ondas de rádio. E pode dividir em dois grupos, tá? Os radares pulsados e os radares de onda contínua. No nosso caso aqui, são radares de onda contínua, tá? Os radares, eles são hoje, a forma como os radares são feitos é muito complexo. E muito complexo, envolve uma matemática pesadíssima, difícil. E com o advento da eletrônica digital, processamento digital de sinais, o que aconteceu com os radares? Os radares, eles não mandam só uma frequência mais, eles mandam diversas frequências, depois coleta essas frequências, vê que ordem que chegou, consegue pegar a frequência de outro lugar, eles conseguem usar a estação de FM como um receptor, um emissor de sinal, eles recebem o sinal, assim o avião que está voando não percebe que tem um radar monitorando ele, acha que é a simples estação de rádio. Então, assim, tem coisa do capeta mesmo, sabe? Coisa de arrepiar os cabelos em termos de radar. E eu tomei um susto, né? Porque eu fui lá, pensei assim, vou comprar esses componentezinhos aqui, quando chegar, que maravilha, né? Eu pensei que era simples. Não é, não. Muita gente que compra esses componentes acha que está quebrado. Não, eu comprei o componente, mas ele não funciona, não sei, reclama com o cara do site, sabe? Eu até coloquei aqui, embora a classificação não esteja incorreta, né, o espectro coberto por esse dispositivo está em constante evolução. Está em muita evolução. E sem contar que tem segredos militares aqui também, né? Então, é complicado, né? Não sei. Eu acredito que cada país, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, esses caras têm uma tecnologia deles e eles também não divulgam não, sabe? O princípio fundamental de um radar pulsado é a emissão de uma onda eletromagnética de alta frequência, né, e alta energia em intervalos de tempo. E a detecção do seu eco ao ser refletida por um determinado alvo. Aqui tem que tomar cuidado, quando você está falando de eco, não é de som, né? Entendeu? Então, assim, eu até no vídeo quase que eu falei sonar, e sonar é usado muito em submarino. Para avião não dá para você usar a velocidade do som, é lento demais para ser um radar, tá? A detecção pode ser realizada tanto pelo seu próprio transmissor quanto por uma ou mais antenas receptores. E o tratamento mais elementar do sinal é recebido e a determinação do intervalo entre suas emissões e a posterior recepção. Porque ele manda o sinal e vê a reflexão, manda o sinal e vê a reflexão, né? É assim que é o funcionamento, vamos dizer assim, mais simples, tá? O radar pulsado, né? Então, conhecendo a velocidade da propagação da onda eletromagnética no meio, né? Pode-se facilmente determinar a distância através da expressão, mas só quero chamar a atenção para uma coisa. Embora, isso aqui é fácil de ver, né? Isso aqui é exatamente como se fosse o som. Mas só que olha a velocidade da luz aqui, né? É 300 mil km por segundo, é 2.88998 vezes 10 elevado à oitava, né? Você sabe que é qualquer coisa com 8 zeros atrás, né? Tem que ser rápido, porque senão não dá. Para um intervalo de detecção de 1 microsegundo, teremos uma distância de 150 metros. Então você imagina, em 1 microsegundo, a luz percorre quanto? 150 metros. 1 microsegundo, milionésimo de um segundo, tá? Então você vê como que a luz é rápida, né? E aqui a gente precisa detectar esses intervalos bastante pequenos, tá? Lembrando uma coisa, tá? Logo aqui no começo do vídeo eu vou falar. Esses dois radares, eles não são para detectar distância, embora dê. Eles são feitos para detectar movimento, tá? Então, existe esse mesmo fabricante, se não me engano o nome dele
Inocente, gozado, né? Parece que é uma empresa alemã que fabrica na China, tá? Parece que é Inocente o nome dele. E com final Cent de enviado, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, né? Quando todo mundo pensa em radar, todo mundo já pensa naquela bolinha verde, um aviãozinho vindo, ele tem um pontinho ali. Não é isso, não é esse tipo de radar. É um radar que, se houver um deslocamento na frente dele, ele vai perceber e ele vai mostrar lá. Aí eu vou mostrar mais adiante como é que é indicado isso aí, tá? Radar pulsado, tá? A medição correta da distância do radar pulsado depende não só da detecção adequada do pulso refletido, mas também do intervalo até essa detecção, né? A precisão da medida de tempo síncrono e a marcação desse tempo entre o emissor e o receptor é de suma importância. Gente, não vou ler tudo, mas assim, já dá para perceber o quão crítico é a medida do tempo, né? Ela precisa ser muito precisa. Bom, aqui é o seguinte, né? O fato é que um radar pode muitas vezes funcionar em conjunto com outros tipos de radar e principalmente com um tratamento de dados e sinais cada vez mais refinado, aumentando assim a precisão da informação coletada. É como eu disse, né? Existem radares que aproveitam as emissoras de rádio, que já existe, rádio, TV, e utilizam o sinal dela para refletir no avião, pega o reflexo dela e aí calcula a posição desse avião. Negócio louco, quer dizer, ela se parasita, tá, em outro emissor que não é ela própria, tá? Então existe de tudo. E depois que houve processamento digital de sinal, aí esse negócio de satélite endoidou de vez. Aí a complexidade que já era alta, mas triplicou a complexidade, né? Bom, vamos lá. Gente, radar de onda contínua, continuous wave, né? O efeito Doppler aqui. Esse aqui é o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler é o seguinte, ó. Isso o exemplo mais comum que dá do efeito Doppler é o seguinte, ó. Eu vou até desenhar aqui embaixo. Você tá aqui, aí aqui tem a ambulância, tá? Quando a ambulância vem com a sirene dela, quando a onda vem com a sirene dela para cá, ela está emitindo, a onda é exprimida, tá? Aqui, ó, aqui é como se a onda tivesse sido exprimida para cá. Quando a ambulância já passou, a ambulância está aqui, então significa que o sinal dela está mais esparso, está mais largo. Então significa o seguinte, que o som aqui está mais agudo quando ela não chegou ainda, está perto, o som está agudo, o som vai ficando mais grave conforme ela vai se afastando. A explicação para isso é simples, ó, as ondas, quanto mais pertinho uma da outra, assim, quando maior for a frequência, mais agudo é o som. Conforme a onda está mais espaçada, ó, a onda é mais grave. E quando eu comecei a mexer com eletrônica muito cedo, muito garoto, e eu mexia com equalizador, então esse negócio de frequência, filtro de frequência, até um tempo atrás era bastante comum para mim, assim, né, lidar com a eletrônica analógica, né? Hoje, claro, eu sou que nem todo mundo, sou mais digital, né? Mas é importante saber isso aí, né? Isso aqui tem um negócio que eu ia esquecer de falar, mas nem é importância aqui. O radar Doppler é o seguinte, ele é bom para movimento assim, ó, que vai chegando perto de você, tá? Mas para movimento assim, ó, ele não é bom. Ele não é bom. Por quê? Para detectar esse tipo de movimento aqui, onde você tangencia a posição onde está o radar Doppler, é melhor o PIR, o infravermelho é melhor que isso. Então o pessoal, para detecção de movimento, combina. Para o movimento tangencial, usa o infravermelho, o PIR, e para movimento onde está se aproximando, aí usa o Doppler, tá? O radar, esse sensor aqui. Então eu acredito sim que é a combinação desses dois sensores que dá um bom sensor de movimentos, tá? Bom, vamos lá falar desse cara aqui.
Olha, as frequências, esse sujeito, eles usam alta frequência, tá? 5.8 GB, tá? É um modo radar Doppler, né? Que vem com tratamento de sinal. Você percebe que ele tem 2 trim-pod aqui? O que significa isso? Esses caras, eles já têm um regulador, tem um ATtine dentro desse cara, sabe? Ele já tem um microcontroladorzinho, ele dá uma tratadinha no sinal para te facilitar a vida, né? Esse tipo é muito utilizado em aplicação de segurança, né? Já falei. Junto com o sensor PIR, né, já falei também, e ele tem a questão da sensibilidade de detecção de movimento e aproximação, né, e movimentos que não são detectados facilmente pelo sensor PIR. Eles são capazes de medir com maior eficiência, né, porque o PIR trata sinal tangencial melhor, né, ou seja, o sensor está aqui. Se o movimento ocorrer assim, ó, ele não pega, entendeu? Se tangenciar a posição dele, ele não pega. Então, esse cara não pega. Mas, mesmo assim, ele é muito preciso, tá? Eles são muito precisos, né? Gente, é o seguinte. Esses 2 trim-pod, um é para ajuste da sensibilidade do disparo do sinal, tá? E aqui é o seguinte, ele fala assim de 0,5, né, a 12 metros, mas isso é muito relativo, depende do tipo de objeto que está lá atrás. De toda forma, ele é preciso, mas essa questão de distância, eu já alertei vocês, esse aqui é um sensor de movimento. A mesma fabricante possui radares Doppler para distância, mas a eletrônica dele é diferente, vocês vão ver a eletrônica dele. O intervalo de retenção, é determinado por esse trim-pod, né? É o intervalo em que o sinal digital será mantido no terminal de saídas antes de voltar ao seu estado normal. É para garantir o excesso de disparo. Então, por exemplo, houve lá, pum, disparou. É esse tempo que vai ficar disparado, né? Que vai ser a regulação desse trim-pod, tá? Bom, aqui até eu peguei no osciloscópio aqui, ó. Eu peguei no osciloscópio, né? Ele gera um pulso quadrado. Então, você vê que ele nem tem como medir distância, tá? Simplesmente ele vai ver, ó, tem alguma coisa se mexendo ali ou não, tá? Vamos lá. Bom, esse aqui é o IPM 65, né? 165 ou CDM 324. E aqui, esse cara, ele não tem o tratamento do sinal. Então, esse sujeito, ele tem lá a alimentação dele e já tem um pino de saída D. Então, eu caí do cavalo, né? Porque o que eu pensei? Falei, se ele tem uma saída D, então significa que conforme a tensão é a distância, não tem nada a ver. Eu acho que é o que todo mundo pensa. Aí o cara compra o sensor, inclusive eu li, não sei aonde aí, acho que fora do Brasil, que um monte de gente que compra esse sensor acha que ele está estragado. Acho que isso não funciona, está estragado. Não é isso, depois vocês vão ver que não é. Esse cara, ele pega movimento, velocidade, mas existe de direção, de presença, de distância, de ângulo. Então, esse pessoal alemão aí fabrica vários tipos. E dizem que eles são bons aí, tá? Diz que os caras são bons. Aqui o esqueminha dele, né? Como é que ele funciona. E eu peguei o sinal e joguei, né, eu joguei para um amplificador, né, tá certo? E depois eu vou mostrar o circuitinho lá, tá? Gente, olhando ele aqui, você vê 2 antenas. Então, ele tem lá antena que manda, depois antena que recebe ele, tá? É o RX. Ele tem 2 antenas na parte de trás, né? E a capinha que ele tem, que todo mundo pensa que é a frente dele, não. É a parte de trás, é porque o circuitinho fica blindado, né? As antenas são distribuídas, TX e RX, e o lado oposto, né, possui a blindagem e tal, para evitar inclusive reflexões internas. Aí eu achei num link no YouTube um cara explicando esse circuito aqui, e eu vou falar para você, cara, é uma coisa de uma engenharia que não é muito acessível para nós. Vou falar por quê. Você veja só, esses circuitos, eles
eles têm esse cara aqui é 24 GHz, rapaz, 24. Eu achei até que estava errado, falei, acho que é 2.4, né? É 24 GHz. E ele tem aqui, ele mostra, o cara mostra, se você quiser, tem o endereço aqui, tá? Ele no minuto 3, 50 segundos, ele mostra essa foto, eu peguei de lá, desse vídeo. E aqui é o seguinte, ó, aqui é o circuito oscilador, provavelmente isso aqui é um FET, aqui tem uns diodos, tem uns resistores, aqui tem resistores capacitores, né, aqui. E esse cara, porque depois assim, depois tudo vai acabar em baixa frequência, tá? Porque 24 GHz ninguém consegue, não é falando ninguém, né? Mas nós mortais comuns, não vamos conseguir fazer nada com um sinal desse, né? Então esse cara aqui gera os 24 MHz, os gigahertz, desculpa, 24 GHz, ele gera, depois ele tem um circuito aqui, porque aí ele manda esses 24 GHz, ele emite. No que recebe de volta o sinal, porque o radar é isso, né? É algo que manda, depois que recebe o reflexo. No que ele recebe a reflexão, ele joga esse circuito aqui, redondo aqui, tá vendo? Chama acoplador híbrido em anel, Mixer Rate Race. Em inglês seria um misturador de corrida de rato. É gozado isso, né? Mas, cara, esse negócio é uma baita engenharia. Quase falei um palavrão. A baita engenharia, esse negócio aqui, né? O que faz isso? Aí eu fiz até um teste no Excel para depois poder gerar alguns gráficos para melhorar esse entendimento. Entra um sinal de gigahertz aqui, entra a reflexão de gigahertz aqui e sai uma resultante. Essa resultante eu jogo num filtro passa baixa. Esse filtro passa baixa que depois vai resultar no meu pino de saída, ou seja, eu tenho uma frequência baixa que eu posso analisar, mas que é resultante do comportamento da onda que veio menos a onda refletida. É muito interessante esse negócio aí. Aqui está o diagrama dele, né? Tá certo? Então, assim, é um circuito analógico simples, porém complexo de se montar isso daí, porque uma mexidinha numa trilha dessa, um caminho, um ângulo que você mudar numa trilha dessa, estrupia tudo. Por exemplo, a relação dessa distância aqui para cá e para esse é 1/4 de volta. Mexer um pouquinho aí já não calcula mais. Então esse anel aqui, esse misturador, por exemplo, ele faz um cosseno de A menos B, entendeu? Por quê? Por causa do atraso do elétron para se propagar nesse círculo, ó, coisa doida. Né? Então aqui você tem o esquemático dele, tá? Um diodo aterrado, o capacitor que sai RF, o capacitor que recebe RF, né? Então daí você já vai vendo como não dá, não é fácil entrar nessa seara, mas eu consegui pegar essa explicação aqui, tá? Amplificação do sinal intermediário IF. Gente, aqui é o seguinte, né? O fabricante, ele sugere, esse circuito aqui, ele dá uma aumentada de umas 900 vezes. Eu não aumentei tudo isso não, tá? Eu aumentei umas 30 vezes lá, aumentei menos, não precisou. Aqui é só o seguinte, ó, aqui é uma coisa só que eu tenho que falar. A frequência dessa senoidal será proporcional à velocidade do alvo em movimento. Segundo o fabricante, deve ser de 44 Hz por km por hora. Então, se o cara tiver a 2 km por hora, é 88 Hz que eu vou ter no pino do meio. Você está entendendo? Então, acontece o seguinte. Muita gente vai pensar como eu simploriamente pensei na hora que eu comprei o componente. Falei assim, nossa, ele vai me dar uma tensão lá e eu leio no AD, tá resolvido minha vida. Seria bom se fosse isso, mas não é tão fácil assim, tá certo? Só que é o seguinte, não para de assistir o vídeo, calma, não fica assustado. Dá para usar o componente e você vai entender por quê, tá? Mas eu não usei esse circuito, fiz o meu lá. Não, o meu circuito é simplesinho, LM 358
e o ICL 7660, que são dois chipzinhos pequenos, né? Só para eu ter uma fonte, eu tenho uma fonte V+, V- e o Terra, né? Então, eu tenho 3 tensões, né? Eu tenho fonte simétrica. Eu gosto disso porque no osciloscópio já aparece ali, né? No meio do zero e tal. E eu não aumentei nem 30 vezes, foi 11 vezes só, né? Mas é que a tensão precisa ser amplificada, tá? Acho difícil você conseguir pegar no AD para você ter precisão, né? Isso estou falando se fosse um AD controlador, mas mesmo o osciloscópio seria meio ruim de ver, tá? Bom, gente, a captura do sinal, tá? Como é que eu peguei isso daqui? Então eu fiz assim, ó. Eu peguei o radar, coloquei aqui. Aí eu peguei uma plaquinha de circuito e fui me aproximando assim, tá certo? E depois eu fui saindo. Então é o seguinte, quando eu fui aproximando o primeiro gráfico, o que aconteceu? Eu estou aproximando, a amplitude aumenta, tá vendo? A amplitude aumentou. Eu tentei deliberadamente manter a velocidade constante, mas a gente não consegue manter na mão. A gente faz que está fazendo a velocidade constante, mas você tem variação, não tem jeito, né? E fiz o contrário. Eu fiquei próximo e depois fui me afastando. Então você vê a senoide aqui, você percebe que o tempo é baixa frequência? Ó, é 50 milissegundos. A escala que eu estou aqui no osciloscópio, tá vendo? 50 milissegundos. Agora, você imagina se fosse sinal de gigahertz. Então, quem que possibilitou eu estar medindo isso no meu osciloscópio Tektronix, sei lá, de 200 anos atrás, né? Não usei nem aquele novo. Eu aconselho você a ter um osciloscópio melhor que esse Tektronix. Aquele Hantek lá que eu falei, ele é melhor. Mas você viu? Mesmo assim, com esse osciloscópio, ainda deu para eu fazer alguma coisa, né? E aí, você está entendendo isso? Então, aí tudo bem, você vai falar assim, Fernando, mas como que ele não mede distância? Se quando você estava longe, a amplitude estava baixa, quando você chegou perto, a amplitude variou. É verdade, o sinal, conforme eu vou chegando perto, a amplitude do seno vai aumentando. Ok. Por que eu não posso confiar nisso? Você não pode confiar na amplitude. Porque se essa placa ficar de lado assim, ó, o sinal reflete menos. É isso aí. Por isso que tem o avião stealth, né? Que conforme o ângulo que bate, a onda eletromagnética reflete menos ou quase nada, né? Então, o que você pode confiar? Você pode confiar aqui nesse intervalo, que é o período. O período você pode confiar, isso é preciso no Doppler, tá? No radar Doppler. Então você percebe, no osciloscópio ficou nítido. Eu me aproximando, eu me afastando. Olha o que aconteceu com a amplitude. A amplitude como foi crescendo. Tá percebendo isso? Tudo bem, mas não é indicado de forma alguma você confiar nessa amplitude, tá? Não é. Bom, avaliação em matemática e tal, para exemplificar, né? Aí eu fiz o seguinte, isso aqui eu não vou entrar na matemática, mas no Excel eu pus lá a subtração das duas ondas, porque no anel ocorre isso, naquele anel, aquela parte da placa de circuito, né, que é um anel. E esse anel eu admiro, né? Eu admiro o cara que teve essa ideia, né? Rapaz, é uma física bonita, né? É um negócio bonito. E aí é o seguinte, no Excel eu tenho lá dentro a equação do Doppler mais a equação das ondas, né? E a operação, um cosseno de A menos B. Aí o que acontece, né? Porque são duas, eu tenho o cosseno da onda que eu mandei menos da onda que eu recebi com o Doppler dentro. Então eu consegui gerar umas ondas, mas aqui é o seguinte, e no texto lá estava falando isso, eu exagerei a escala, porque se eu não exagerasse a escala, esse negócio ia ficar uma faixa vermelha. Não tem condição de eu plotar uma frequência de gigahertz e uma de baixa frequência aqui embaixo, entendeu? Isso aqui é o que o radar emitiu, o refletido é o que chegou, certo? E essa gráfico de baixo é um mixer, ó. E aqui em cima eu tenho o gráfico da velocidade. Eu tenho velocidade zero.
O osciloscópio está lá, paradinho. Velocidade de zero. Ah, porque, Fernando, o que acontece com o osciloscópio? Que eu faço isso aqui, né? O osciloscópio faz aquele desenho bonito, aquele que aumenta, faz aquele desenho e depois que eu parei, ele para. Ele não fica gráfico nenhum no osciloscópio. Tanto que eu tive que usar o trigger lá, entendeu? Com sinal, com o botão de sinal único lá. Então ele fez o sinal, pô, ele me trava na tela lá, porque ele não mantém o sinal na tela, tá? Ele não mantém, porque ele não fica oscilando. Aqui é o seguinte, velocidade constante negativa, né? Velocidade constante negativa significa o seguinte, se eu estou indo em direção ao objeto, a velocidade positiva. Se eu estou me afastando dele, é negativa. É só, o negativo aí é só o sentido, tá? E aí o que acontece? Veja só, se eu estou me afastando, lembra daquele gráfico Doppler que eu mostrei? Se eu estou me afastando, o que acontece com vamos falar período, tá? Então é o seguinte, eu tenho um tempo aqui. O tempo em que a onda subiu, desceu e subiu de novo, ó, subiu, desceu, subiu de novo, ó, como que esse tempo é maior aqui e aqui o tempo é menor. O que aconteceu? É mais equivalente a quando a ambulância se afastou. Eu vou ter que usar essa metáfora, né, do Doppler, né? Porque todo mundo usa essa metáfora para explicar o efeito Doppler, né? Que é mais fácil de entender. Está se afastando aqui, percebeu isso? E é o que acontece com essa senoide aqui? Ela está me dando um parâmetro. Conforme essa frequência, lembra que eu falei? Se é 44 Hz, se é 44 Hz é o 1 km por hora. Se é 88 Hz é 2 km por hora. Você percebe que é baixa frequência, né? Graças a Deus que é baixa frequência. Porque se é baixa frequência, você consegue processar esse cara, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Velocidade constante, aqui a velocidade é positiva. Você consegue perceber que essa onda de baixo está um pouquinho mais espremidinha? Se ela está mais espremidinha, a ambulância está vindo. Existe uma velocidade, tá certo? A ambulância está vindo na sua direção, ou seja, ela está se aproximando de você. Quando ela faz isso, o que acontece com as ondas? As ondas são espremidas. Então essa aqui de baixo tem que ser espremida. Quando elas entram naquele anel, aquela corrida de rato lá, vamos chamar assim, ela processa, o filtro passa baixa, só deixa sair a componente baixa frequência, o terceiro pininho lá, e você tem uma onda de baixa frequência. Aqui você vai conseguir pegar. Se ele estava a 100 por hora, 101 por hora, consegue, aqui consegue. E você tem essa senoide aqui para processar. Para desenhar isso aqui no Excel, eu tive que botar algumas equaçõezinhas lá, tá? Mas que não vem ao caso aqui eu ficar mostrando a equação do Excel, né? Então, aqui é a velocidade, né? Aqui no caso eu estou dobrando a velocidade. No gráfico aqui em relação ao anterior eu dobrei. Aí você percebe que eu tenho uma onda aqui, uma bem mais espremidinha aqui, e eu tenho uma mais espremidinha aqui. Por quê? Olha isso. Esses caras aqui são na frequência dos gigahertz. Gigahertz. Aqui embaixo é hertz. Você está entendendo isso? A diferença brutal de... Então, assim, não é fácil de eu ploto aqui em giga, depois eu vou plotar aqui. Então, assim, plotar em giga é complicado. Lógico, eu tenho que mudar a escala aqui embaixo. Mas o que eu fiz? Eu peguei, na verdade, a equação dessa onda, criei a situação do anel mixer e gerei a baixa frequência aqui. Então ficou assim, é para ficar didático. Você entendeu a importância do radar? É o emitido, a reflexão que volta, o cálculo entre essas duas ondas, fazer sair uma resultante de baixa frequência, né? Gente, aqui é o acelerado. O acelerado lembra aquele do... Ele lembra um pouco aquele do osciloscópio, né? Onde eu tenho uma frequência. Então, o que é o acelerado? Aí eu saio de uma velocidade zero
para alguma velocidade. Então, aqui no osciloscópio estaria assim, aí a frequência vai aumentando. Por que a frequência vai aumentando? Ela vai aumentando porque o negócio vai chegando perto de você. Você está entendendo isso aí? O negócio está se aproximando. Lembra do gráfico do efeito Doppler, né? As ondas não vão ficando mais apertadinho? Vai. Aqui, ó, o efeito Doppler desacelerado. Então, ele tá mais apertadinho, vai afrouxando, tá certo? Então, só que aí eu quero chamar a atenção. A diferença do emitido por refletido é pouca. E na prática, se eu pudesse medir em gigahertz, essa diferença ia ser sempre muito pouco. Porque veja só, olha como que o nosso mundo, que é em quilômetro por hora, metro por segundo, olha que o nosso mundo está longe das frequências de gigahertz, né? Por isso que é bonita a engenharia, a física é bonita, né, gente? Por causa disso, né? Tá vendo o gráfico aqui? Eu estou desacelerando, tá certo? Então, agora aqui é o seguinte, eu tenho velocidade positiva, zero, e depois eu tenho velocidade negativa. Ou seja, eu vou fazer com a minha mão o movimento do gráfico aqui. É isso aqui, ó, eu tô chegando perto, paro e volto. Entendeu isso? Quando eu paro na frente da câmera ali, pertinho, é velocidade zero. O que acontece aqui? Tá certo que se aqui daria certo se eu pegasse aquelas duas partes do osciloscópio, grudasse uma na outra, né? Mas tá vendo? Eu tinha uma coisa oscilando, ela parou, depois ela voltou a oscilar e vai apertando. No que vai apertando essa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo? Porque quando chegou aqui, parou. Aqui é o zero. A velocidade zero, tá? Não é que é zero aqui do gráfico da linha, não. É o zero de velocidade. Isso aqui significou velocidade. Conforme ela começou a aumentar a frequência, começa a aumentar a velocidade. Certo? Lógico. O que acontece com o período da onda? Ela vai diminuindo. É inversamente proporcional. Mas eu quis falar aqui em termos de frequência, porque é diretamente proporcional com a velocidade, né? Tá certo? E, gente, era isso aí que eu tinha para falar desse sensor. Eu tomei um baita susto a hora que eu vi como é que funcionava o sensorzinho ali. Procurei dos gringos que falaram sobre esse sensor foi o Andreas Spies, o suíço, muita gente conhece o canal dele, né? E eu acho que foi isso, quer dizer, eu acabei vendo, eu vi no Andreas, sabe, fazia um tempo, depois eu zapeando, acho que fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, a forma como eu cobri aqui foi um pouco diferente do que o Andreas cobriu lá, né? Eu acho que eu quis falar do aspecto Doppler, eu quis falar do funcionamento do sonar, desculpa, né? O radar Doppler, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar, né? E até o próximo vídeo.